Eu acho que o mais frequente é que as pessoas fujam das emoções negativas, né? Isso é, muita gente foge das emoções em si, de qualquer que seja, positiva ou negativa. Também existe isso, né? Essa ideia de que a vida tem que ser racional. Inclusive o livro explica que não existe racional sem emoção. A base da consciência, a base primeira da consciência é uma base sempre emocional. Mas, de qualquer forma, essa ideia de que a gente tem que fugir das emoções, e especialmente que a gente tem que fugir das emoções negativas, é uma péssima ideia. Então, o livro aponta um caminho de compreensão das emoções negativas para que a gente possa buscar os objetos de satisfação dessas necessidades que causam as emoções negativas. Porque a ideia basicamente é essa e é simples. Se existe uma emoção negativa, é porque existe uma necessidade que não está sendo satisfeita, emocional, né? E se a gente consegue entender que emoção negativa é essa, a gente tem alguma chance de buscar um objeto que satisfaça essa emoção, que satisfaça essa necessidade que está causando essa emoção negativa. É bem simples, às vezes muito difícil de fazer, porque esses objetos são também pessoas, né? Os objetos de satisfação das nossas necessidades emocionais são pessoas. Por isso que dá tanto trabalho. Mas se a gente não conseguir entender esse primeiro passo, a gente não tem nenhuma chance de tentar satisfazer o que a gente precisa. Então, esse vídeo aí que você clicou agora é um vídeo bem específico desse canal aqui, porque é o seguinte, eu recebi da minha editora, do livro, do 10 Princípios Antes do Fim, eu recebi perguntas, para responder perguntas para eles poderem explicar para as pessoas como é que é o livro, né? Que livro é esse. E aí eu fui respondendo as perguntas. Quando eu terminei de responder as perguntas, eu falei, cara, era legal botar essas perguntas no canal, são perguntas muito legais, que, enfim, servem para quem estiver interessado no livro, mas estiver assim meio em dúvida do que trata o livro. Eu acho que não vai ter jeito melhor de explicar do que vendo essas respostas, tá? Então, se você estiver aí pensando sobre comprar o livro, tentando entender como é que ele funciona, porque sim, porque não, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor. E aí ver se você quer comprar esse livro e ler esse trem que eu escrevi, tá? Dá uma olhada aí e me fala. Primeira pergunta, o que te motivou a escrever sobre as necessidades emocionais em 10 Princípios Antes do Fim? O que ocorre comigo com esse livro é que eu sempre tive essa questão assim do que são as emoções, o frio na barriga, que negócio é esse que a gente sente e por que isso existe, né? Porque como tudo que existe, na minha opinião, não só na minha, do Darwin também, tudo que existe por alguma razão, né? Porque foi selecionado para existir. E por que essas emoções foram selecionadas, qualquer função delas na nossa vida? Então, eu comecei estudando filosofia e depois psicanálise, e quando eu descobri essa coisa que a gente chama de neuropsicanálise, que articula neurociência e psicanálise, eu fui me dar conta ou passar a estudar essa razão de ser das emoções, que são essa espécie de guia na nossa existência, né? É uma coisa que faz a gente se sentir bem, é uma coisa que é uma boa notícia para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Uma coisa que faz a gente se sentir mal é uma má notícia para a nossa sobrevivência. Então, o 10 Princípios Antes do Fim surge como uma maneira de tentar organizar de forma que seja compreensível para quem não ficou aí anos estudando neurociência afetiva e neuropsicanálise, por que essas coisas são assim. Então, a motivação de tratar desse assunto nesse livro vem dessa vontade de comunicar essa razão de existir. 2. Como suas experiências pessoais influenciaram a elaboração dos 10 princípios apresentados no livro? Pois então, quando eu entendi que eu ia escrever esse livro, eu pensei que uma boa maneira de fazer isso é de aproximar essas questões teóricas que são, a princípio, complexas das pessoas, dos leitores, seria usar a minha história, usar uma história como processo de identificação, de experiência daqueles conceitos teóricos dos quais eu ia tratar. Então, eu entendi que esse processo de construir um personagem, que era eu, por isso uma autoficção, uma ficção de mim mesmo, seria uma boa maneira de acesso a esses conceitos. Então, eu tinha os 10 princípios, que são 10 ideias básicas de compreensão sobre as nossas emoções, o funcionamento delas, e talvez melhores maneiras de enfrentar essas emoções, ou de tratar delas, ou tratar com elas na vida. Eu pensei que uma boa maneira de fazer isso seria usar momentos da minha história, especialmente momentos traumáticos da minha história, momentos importantes e sensíveis da minha história, para que esses princípios fossem experimentados narrativamente pelo leitor, né? E foi assim que eu
construir a estrutura do livro, pensando que a cada princípio que eu queria elaborar, eu tinha que ter uma experiência narrativa para ele. Você poderia explicar como a compreensão das nossas emoções pode transformar a nossa vida? O que ocorre é que, se a gente entende que as nossas emoções não são algo que a gente tenha que tentar se livrar disso, assim, que a gente, bom, como é que eu me livro? Eu estou sentindo demais, por exemplo, que é uma frase que eu escuto muito. A gente compreende que as nossas emoções são um guia, né? E objetivamente falando, no sentido concreto da coisa, elas são um guia, elas existem para nos guiar. E se a gente entende isso, é uma primeira mudança de chave muito fundamental. Essa é a primeira coisa. Então, se eu me sinto mal, é que existe algo ali me fazendo mal naquela experiência, naquela parte do meu existir. Se eu me sinto bem, é que existe algo ali me fazendo bem. Então, essa primeira compreensão é muito básica, é muito fundamental. A segunda parte é que existem qualidades diferentes de se sentir bem e se sentir mal. Então, quando a gente entende que algo que me faz sentir mal desta maneira em relação a uma experiência é diferente de algo que me faz sentir mal daquela maneira em relação a outra experiência, essa é uma chave também fundamental para que a gente entenda soluções possíveis. Então, se a gente entende que medo é diferente de saudade, por exemplo, a gente entende quais são as ações que a gente poderia tomar, ou poderia tentar pelo menos tomar em relação a essas duas situações, ao invés de tentar fugir de quem deixa a gente com saudade, que é o que várias vezes a gente faz na vida. Mas então são essas compreensões sobre essas qualidades que estão ligadas às necessidades emocionais, que são 7 necessidades emocionais, que se a gente consegue fazer essas interpretações, a gente tem mais condições de encontrar lugares satisfatórios. Mas o nosso reflexo, especialmente com as emoções que são negativas, que nos fazem sentir mal, é de tentar se afastar delas e fugir delas e não tratar delas, né? E isso é uma péssima estratégia, evolutivamente falando, é uma péssima estratégia. A natureza teve todo esse trabalho para selecionar essas coisas que a gente sente e a gente agora, especialmente no nosso mundo de hoje, porque a gente não tem tempo, a gente faz o máximo possível para fugir dessas coisas, né? Então o livro tenta apontar essa importância para que a gente possa tomar uma outra atitude em relação a isso. Quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam ao lidar com suas necessidades emocionais e como o seu livro pode ajudá-las? Eu acho que o mais frequente é que as pessoas fujam das emoções negativas, né? Muita gente foge das emoções em si, de qualquer que seja, positiva ou negativa. Também existe isso, né? Essa ideia de que a vida tem que ser racional. Inclusive o livro explica que não existe racional sem emoção. A base da consciência, a base primeira da consciência é uma base sempre emocional. Mas, de qualquer forma, essa ideia de que a gente tem que fugir das emoções, e especialmente que a gente tem que fugir das emoções negativas, é uma péssima ideia. Então, o livro aponta um caminho de compreensão das emoções negativas para que a gente possa buscar os objetos de satisfação dessas necessidades que causam as emoções negativas. Porque a ideia basicamente é essa e é simples. Se existe uma emoção negativa, é porque existe uma necessidade que não está sendo satisfeita, emocional, né? E se a gente consegue entender que emoção negativa é essa, a gente tem alguma chance de buscar um objeto que satisfaça essa emoção, que satisfaça essa necessidade que está causando essa emoção negativa. É bem simples, às vezes muito difícil de fazer, porque esses objetos são também pessoas, né? Os objetos de satisfação das nossas necessidades emocionais são pessoas. Por isso que dá tanto trabalho. Mas se a gente não conseguir entender esse primeiro passo, a gente não tem nenhuma chance de tentar satisfazer o que a gente precisa. Como os princípios discutidos no livro podem ajudar as pessoas a encontrarem uma vida mais satisfatória e plena. Os princípios que a gente propõe no livro são como guias, né? Eles apontam caminhos, eles explicam o nosso funcionamento, eles propõem uma compreensão do nosso funcionamento. A ideia é que se você compreende como a gente funciona, você tem mais chance de fazer melhores caminhos. A gente fica na vida muitas vezes funcionando como barata tonta, assim, batendo cabeça, tentando e tal, buscando todos os tipos de resposta mágicas, assim, de todos os jeitos, né, em muitos campos diferentes, e disso que a gente vai chamar lato sensu de autoconhecimento. O que eu proponho no livro não é autoconhecimento, o que eu proponho é uma pesquisa de si. Então, esses são os princípios para que você possa se pesquisar, né? Então, se você compreende os princípios do funcionamento, você pode estabelecer uma pesquisa sobre o seu funcionamento específico e, então, tentar produzir melhores saídas mais satisfatórias, caminhos mais satisfatórios na sua existência. O que você espera que os leitores aprendam ou sintam ao terminar 10 princípios antes do fim?
tem duas coisas assim que são fundamentais. Uma é como a gente funciona, né? Essa é a primeira parte do livro. Talvez os 5 primeiros princípios diretamente são muito básicos do nosso funcionamento emocional e cognitivo em relação às emoções. As 5 partes seguintes, os 5 últimos princípios, eles vão tratar de uma condição específica nossa, que é da nossa sociedade, e de uma ideia de que a gente, na nossa vida, está vivendo uma falta de satisfação crônica de uma necessidade específica que está ligada ao amor. A necessidade de ser amado, de ser acolhido, de ser amparado, de ser cuidado. Então, compreendendo esses 5 primeiros princípios, a gente consegue entender esse déficit crônico de amor que a gente vive e de como tudo que a gente faz, né, são tentativas de apagar e aplacar esse déficit. Então, a gente produz no livro uma compreensão desse sintoma, desse problema, para que a gente possa, no final do livro, apontar para um caminho que é um caminho de acolhimento, que é um caminho de compreensão e de encontro com o outro, né? Mas não da maneira que a gente gostaria exatamente, não da maneira que a gente fantasiaria exatamente no amor romântico, por exemplo, mas de uma maneira que você está para o outro e o outro está para você, numa coisa que eu chamo de segundo amor. Um segundo amor, né? O segundo amor. E aí essa é a chave final do livro que vai apontar para esse caminho de acolhimento. E se a gente chega até lá, acho que o livro cumpriu o seu papel. Quando você percebeu que eu gostaria de escrever um livro que tratasse de sentimentos e emoções? O assunto das emoções e dos sentimentos é um assunto do qual eu estou tratando continuamente desde 2019, né? E em vídeos no YouTube, especialmente nessa meio de comunicação, e eu achei que era muito importante que a gente tivesse um livro, uma coisa fixa, física, concreta, lá, que a gente pode pegar nela e olhar para ela e voltar a ela e rabiscar ela e falar, tá, mas peraí, o que era aquilo, o que não era aquilo? E que construísse um percurso, né? Quando você lê um livro, você tem um percurso, e por isso também que é um percurso narrativo, nesse caso, que você atravessa junto com esse personagem, ao mesmo tempo que você produz uma compreensão desse nosso funcionamento. Então, para mim, faz toda a diferença do mundo que isso esteja colocado em palavras escritas, né? E eu acho que a experiência de leitura é sem igual, né? Então, eu poderia fazer 500 vídeos, como eu de fato fiz 500 vídeos, já mais de 500 vídeos, mas nada é igual a um livro. Então, e é por isso que eu acho que ele é fundamental que ele exista, e por isso que eu estou tão feliz com o fato de que ele esteja assim, chegando à mão das pessoas. O que o livro fala sobre o amor? O livro tem como tese final o amor como saída, né? Mas não o amor que a gente entende como esse encontro romântico que está no nosso modelo de necessidades emocionais ligado à necessidade de ser amado, mas um amor que articula, como eu chamo, o vínculo, né? Que é uma conexão da necessidade de ser amado com a necessidade de cuidar, e um processo de alternância entre esses dois sujeitos, no qual, nesse processo, um cuida e o outro é cuidado, um ama e o outro é amado, numa situação de alternância dessas posições. Então, o livro propõe essa nova visada, essa nova perspectiva sobre o amor, no qual eu não sou mais aquele que é simplesmente amado, mas sim, eu sou aquele que está numa posição de alternar a satisfação dessas necessidades. E a tese fundamental do livro é essa, né? Que estamos, sim, em falta de amor, todos nós, mesmo os que não percebem, e que há uma saída para isso, mas é uma saída que não é exatamente a que você gostaria. Ela não é mágica, ela não é fantasiosa, ela não é amor romântico, ela não é o sucesso, ela não é o ideal do eu, o ideal de si. Ela é um processo de encontro e construção de vínculo em alternância. O que o livro fala sobre o luto? O livro se inicia com o processo de luto, né? No caso, é a história da perda do meu pai. Então ele volta 20 anos atrás, lá quando isso aconteceu. E aí o luto vamos dizer, o começo dessa narrativa, né? É o que faz essa história começar, é a aparição desse afeto, dessa experiência emocional tão negativa, que está ligada à ruptura do campo de vínculo, né? Então
essa compreensão do luto como uma ruptura de um campo de vínculo, ela é fundamental para que a gente entenda o que é um campo de vínculo e a importância desse campo de vínculo. Então, para que a gente entenda qual é a razão de ser da dor do luto, né? A dor do luto não é uma dor qualquer, é uma dor específica que está ligada a essa ruptura, é esse processo de afastamento da figura de vínculo. Então, é isso aí que a gente vai tratar no livro e assim que a gente vai compreender o luto. Então, o luto talvez seja das emoções mais importantes, e a ideia de que o luto não é só perder uma pessoa. O luto é perder algo que é fundamental para a sua constituição, né? Então, às vezes é uma pessoa que morre, às vezes é uma relação, às vezes é um lugar, às vezes é uma própria imagem de si mesmo, às vezes é um emprego, às vezes é a fantasia de si que você tinha e não pode mais ter. Então, o que é o luto? A compreensão desse processo de perda é muito importante para o livro e para a gente, para a nossa vida. Qual a relação do seu livro com a ideia da autoescrita? O livro, de certa forma, ele é uma experiência decorrente da autoescrita. A autoescrita é um processo de pesquisa de si, não de autoconhecimento, de pesquisa de si, que são coisas diferentes para mim. E o livro usa os mesmos conceitos da autoescrita, mas ele transforma um percurso de pesquisa de si, que é o meu, numa espécie de modelo para a discussão desses conceitos. Então é como se a gente pegasse esse percurso, meu percurso, e usasse esse percurso narrativo para experimentar esses conceitos, que são os mesmos conceitos que são elaborados na autoescrita. A autoescrita é uma série de práticas, uma sequência de práticas de escrita, que são um caminho para pesquisar a si mesmo. E o livro não é isso, mas o livro usa os mesmos conceitos que a autoescrita usa, né? Então, que estão ligados à neuropsicanálise, à neurociência, à psicanálise. E então eles estão intimamente ligados, eles não são a mesma coisa. O livro é como que uma manifestação distinta dessa mesma base conceitual. Discorra sobre a frase: a vida é uma obra de autoficção encerrada na materialidade da morte. Então, tem uma brincadeira aí com a ideia de autoficção, que é uma ideia de que a gente está o tempo inteiro construindo uma ficção de si mesmo, na medida em que a gente é autor da nossa existência e dos processos narrativos que estão postos nela. Então, a cada instante que passa, a gente pode olhar para a nossa própria trajetória como algo que é uma história e que a gente tem algum tipo de, ao mesmo tempo, ação dentro dela. Então, a gente é ao mesmo tempo personagem dela, então a gente está aí dentro dela, acontecendo nela, mas também a gente tem algum tipo de condição de narrá-la, né, de construir essa história. Então, é nessa alternância de posição que acontece a nossa vida, de certa forma. A gente está dentro e a gente está fora, né? A gente está olhando e a gente está experimentando. A gente está olhando e a gente está experimentando. Então isso é uma autoficção. E a ideia da materialidade da morte é a ideia de que tudo isso que pode ser compreendido como algo que é construído de signos e que pode ser alterado e modificado, transformado, pensado e fantasiado, tem um fechamento que está dado, que é para todos, não só os humanos, não só nós, mas para todos. Tudo que existe vai se encerrar em algo muito material, que é a morte, né? Então, até lá, a gente constrói uma narrativa possível e, nesse momento ali no final, a gente encontra isso que é material e inexorável, que é o fim. Gente, então era isso. As perguntas estão aí respondidas, eu espero ter dado para entender. Se você se interessou, o link para você comprar está aí embaixo, só na descrição, só olhar, comprar o livro, e aí depois me conta o que você achou, me escreve, manda e-mail, enfim, escreve aí embaixo nos comentários o que você quiser. Quero muito saber como é que vai bater para as pessoas esse trabalho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no canal. Tá bom? Obrigado, gente. Até já.